Com 7 anos engraxava sapato. Com 7 anos vendia pastel, vendia pudim, vendia alface para ajudar em casa, porque era, como eu disse, uma família simples, uma família pobre, então você tinha que trabalhar para ajudar. Olá, este é o perfil do vereador J. Silva, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Obrigada, vereador, por aceitar mais uma vez o nosso convite para conversar aqui no programa Perfil. E hoje eu vou começar perguntando da infância. No outro perfil que a gente já tinha gravado, o senhor falou que tinha 10 irmãos, né, que cresceu com 10 irmãos. Contar um pouquinho dessa infância, do que vocês gostavam de brincar? São 10 irmãos, né? É muita algazarra, né? Muita algazarra. Olha, eu me considero sempre uma pessoa privilegiada. De 10 irmãos, é claro que o primeiro faleceu, então fomos criados praticamente entre 9 irmãos, e esses 9 irmãos estão vivos até hoje. Tivemos uma infância muito feliz, uma infância bastante simples, de família pobre, mas de muita honradez, uma família sensacional, criada por uma paulista, que era minha mãe, por um mineiro, que era meu pai, trabalhadores, honrados, e que procurou dar o de melhor em termos de educação para os seus filhos. Foi uma infância maravilhosa, uma infância daquelas brincadeiras antigamente, lá no norte do Paraná, né, onde fui criado. Brincadeira é claro que a bola sempre era a melhor brincadeira de todas, jogar bola. Mas brincadeira de salva, brincadeira de jogar betes, aquelas brincadeiras todas de criança, uma infância realmente bastante feliz. Todos nós começamos a trabalhar bastante cedo, mas também brincávamos muito. Mas as brincadeiras que mais o pessoal gostava de brincar, além da bola, era o jogar betes. O betes é tradicional, todo mundo conhece. Uhum. O senhor nasceu em São Paulo, mas foi criado no Paraná. Eu nasci em Epê, um município pequenininho, né, que eu só conheço por fotografia. Na época, distrito de Rancharia, que era uma cidadezinha maior. Mas eu fui para o estado do Paraná, para o norte do Paraná, mais precisamente para Cruzeiro do Oeste, com 2 meses de idade. É por isso que eu me considero paranaense. Lá eu fiz a minha vida, lá eu fui criado. Saí de lá já com meus 21 anos de idade praticamente. O senhor disse que tinha 9 irmãos, 10 que um morreu, né? O senhor, em que número o senhor estava aí? Eu sou dos vivos o quinto. Quinto? E são todos homens, não? São 5 homens e 4 mulheres. E hoje o senhor tem 2 filhas, é isso? Hoje eu tenho 2 filhas e já tenho uma netinha, graças a Deus. Como que é o nome dela? A Rebeca. A Rebeca. Coisa linda, maravilhosa, tá com, não tem 1 ano ainda, filha da Alessandra, mora lá em Vitória, no Espírito Santo. É uma bênção, uma bênção. Dizem que ser avô é ser pai com açúcar, é assim que está sendo? É mais ou menos por isso, né? Embora eu não tenha aquele contato diário, né? Porque eu estou aqui em Campinas, ela está distante um bocadinho, lá no Espírito Santo, lá em Vitória. Eu, desde quando ela nasceu, tive a oportunidade de ver ela 3 vezes apenas, né? A não ser agora recentemente que ela ficou 1 semana comigo. Oh, que delícia! Então foi sensacional. Bom, voltando à sua infância, naquela época se começava a trabalhar cedo e podia, né? Não era contra a lei e tal. E o senhor começou a trabalhar com 10 anos, foi isso? Como 7 auxiliar? anos de idade. Jura? No rádio com 10. Sim, com 7 anos o que o senhor fazia? Com 7 anos engraxava sapato. Com 7 anos vendia pastel, vendia pudim, vendia alface, né? Vendia de tudo para ajudar em casa, porque era, como eu disse, uma família simples, uma família pobre, então você tinha que trabalhar para ajudar. Mas o meu divertimento com 7 anos de idade, afora o trabalho, afora as brincadeiras com os irmãos, com os colegas de rua, aos domingos a missa das 8, que era a missa da criança, e depois ia para a rádio. Tinha programa de auditório, aquelas coisas todas. Com 7 anos, eu já frequentava a Rádio Difusora de Cruzeiro do Oeste. E foi aí que o bichinho do rádio entrou pela veia. Que entrou mesmo na veia e está até hoje, graças a Deus. Quase 50 anos já de rádio, não é isso? Quase 50 anos. O senhor começou com 10 anos? 10 anos, praticamente 50 anos, Então faz tempo, hein? O senhor era auxiliar de som, né? Eu comecei como operador de som. Como operador de som, depois auxiliar de escritório. Quem começa em rádio é assim, né? Há um tempo atrás. Quem começa em rádio agora já não é mais, agora já entra com a sua função. Você trabalhava em todos os setores. Então eu comecei
visitando, conhecendo as rádios, fazendo amizade com todo mundo com 7 anos, 10 anos de idade, já comecei a trabalhar como operador de som. E 14 anos como locutor. Como locutor. O senhor, naquela época, com 7 anos, já frequentava os programas de auditório, de rádio. O senhor tinha algum ídolo? O senhor começou a sua carreira imitando algum ídolo no rádio? Eu tinha, na época, dois locutores que eu procurava me espelhar. Era o Onildo Luiz, um amigo que até hoje é radialista, ele está no sul do país, lá mais precisamente em Santa Catarina, e o Valmir Magalhães, ele tinha um vozeirão, né? Tinha uma voz muito bonita. Ele apresentava um programa normal, não que o sertanejo não era normal, bem entendido, um programa de variedades no período da tarde, de manhã cedinha ele fazia como locutor sertanejo, o Nhochico. Então eram os dois locutores que eu procurava me espelhar. E cheguei a ser operador pelo menos de um deles, o Onildo. E o senhor imitava já a voz? O senhor já contou pra gente que o senhor tem essa voz desde aquela época. Desde 14 anos de idade, É incrível, né? A mesma voz. E que nenhum dos seus irmãos seguiu, nenhuma filha sua. Olha, só se foi em outra geração, viu? Porque a única coisa que eu me lembro assim de rádio era o meu pai. Meu pai, ele nunca foi de rádio, não tem nada a ver. Mas meu pai, ele gostava muito de ouvir a voz da América, que era transmitida para o Brasil, em português, é claro. A única coisa que eu lembro de rádio. Que era naquela época. Que era meu pai gostar de ouvir a Voz da América. Aí aos 20 anos o senhor veio para aqui já a convite da Rádio Cultura, não foi? A convite da Rádio Cultura. Vim para cá a convite da Rádio Cultura. E que tipo de programa o senhor fazia na Cultura? O mesmo estilo de hoje, um programa bem popular, eclético, né? E também fazia jornalismo, transmissão de futebol, sempre dessa forma. A transmissão de futebol já veio? Quando o senhor chegou aqui, já estava no pacote ou foi pegando gosto depois? Desde o Paraná, eu sempre gostei de futebol, sempre gostava de ouvir as transmissões, então, e sempre acompanhava. Então, no futebol comecei como repórter. Aí depois fui pegando o gosto pela narração, fui tendo oportunidade e comecei a ser narrador de futebol. E narrador não pode ter time do coração? Não, pode. Pode? Pode, não tem problema nenhum. Eu tenho meu time do coração, que é o Atlético do Paraná, o Atlético Paranaense. Gosto de todos os outros, não tenho nada contra ninguém, mas sou torcedor do Atlético. Nesses 50 anos de rádio, o senhor acredita que a tecnologia é uma aliada do radialista ou o senhor prefere os métodos antigos, mais românticos? Não. É um grande aliado. É um grande aliado, sem dúvida nenhuma. Eu vou contar só uma historinha para você. Antigamente, você ia transmitir um jogo de futebol, imagina você lá em Cruzeiro do Oeste, norte do Paraná. A gente estava ali, você ia para Umuarama, que era a cidade próxima, onde tinha, às vezes, um jogo do campeonato para transmitir. Umuarama fica a 30 quilômetros. Aquele tempo, você não tinha hoje, como você tem hoje, a tecnologia de você, por exemplo, através do telefone, no celular, ou através mesmo da própria linha de Embratel, hoje você tem uma para você transmitir, a outra de retorno para você ouvir. Aquele tempo era só uma linha. Então você contava 4 horas, a jornada ia entrar no ar. Então 4 horas, a pessoa lá na rádio estava te ouvindo, você não estava ouvindo ninguém. Você não via a abertura da jornada. 4 horas, cronômetro acertadinho, você contava até 10 e começava a transmissão. E dava tudo certo? Às vezes. E por falar em às vezes... Às vezes. Quantas vezes cheguei em casa, ia na casa da minha namorada, na época estava namorando, e a transmissão saiu boa, mas não saiu nada. Não saiu nada. Você perdeu o seu tempo. Quer dizer, então hoje não. Hoje você tem, dependendo da distância, a própria emissora que você trabalha, você pode sintonizar ela lá pela internet, você sintoniza, você tem vários meios para você se comunicar. Isso não acontece mais. Além dessas falhas técnicas, nesses 50 anos, quem trabalha em rádio sabe que acontece algumas passagens engraçadas. Esquecer o microfone ligado e tá falando no telefone com alguém, ou fazer uma leitura errada que acaba ficando engraçado. Tem alguma história assim? Tem muitas histórias, bastante. Eu vou contar uma que aconteceu quando eu vim para o estado de São Paulo. Tem várias, mas essa eu me lembro mais. Isso foi, quando eu vim no estado de São Paulo, isso foi em 77, a Rádio Jornal de Limeira. Então,
estava ali apresentando, eu apresentava o meu programa, transmitia futebol e fazia um programa de esportes. E logo nos primeiros programas que eu fui apresentar de esportes, eu acho que era 17h30 mais ou menos, eu não conhecia a cidade. Então eu li um texto lá, eu esqueci o nome da empresa lá, Revendedora Antártica, Rua Saúde, não sei o que lá. E falava mais uma coisinha do texto, Rua Saúde, e a turma ria. E eu falava, mas por que eles estão rindo? E não era saúde, era saudade. Mas estava escrito saúde, não foi um erro meu. Mas foi uma passagem interessante. Se o senhor conhecesse a cidade, eu entendi, o senhor saberia eu sabia que não era errado. saúde, era saudade. E eu era novo, a turma morria de rir. Então tem tantas outras passagens. Deve ter muitas mesmo. Só que o nosso tempo já avisaram ali que acabou. Eu só queria fazer... Não é muito bom falar dessas lembranças, muito gostoso, não é? É muito gostoso. Eu queria, para encerrar, que o senhor me dissesse alguma coisa que remete o senhor à infância. Um cheiro, uma música, alguma coisa. Eu vou lembrar de uma coisa interessante, que eu lembrei dias atrás com a minha mulher. A gente estava falando de comida, eu falei de uns espetinhos que minha mãe fazia, e eu lembrei da minha mãe. Uns espetinhos, vou até contar como é, vou passar a receita. Beleza, a receita. Vamos anotar aí. Um pedacinho de carne, um pedacinho de tomate, um pedacinho de pimentão, né? E depois mais um pedacinho de carne e vai repetindo. Aí você faz o tamanho que você quer do espetinho, aí passa na farinha milanesa, frita, e aí pega um molhinho de pimenta. Minha mãe fazia isso. Nossa Senhora, eu me matava de comer. Que delícia, então isso aí e tantas outras coisas me remete à minha infância, que foi uma infância muito querida realmente, bastante rica, graças a Deus. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Muito agradeço. Bom conversar e ouvir essas histórias. Muito bom mesmo. Precisamos aumentar o tempo para falar mais. Quem sabe no próximo a gente vai para 15. Obrigado, Muito obrigada, viu? Um abraço a todos. A gente fica por aqui. Esse foi o perfil do vereador J. Silva. Esse e os outros produzidos pela nossa equipe você confere no nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Obrigada, até o próximo.